Hoje eu vou mostrar aqui como consertar esse furo nessa prancha aqui de fibra de carbono. E como a parte dela interna do bloco é EPS, nosso famoso isopor, a gente vai fazer todo esse serviço aqui com resina epóxi. Então vamos iniciar aqui lixando com uma lixa 80, toda essa zona aqui, mais ou menos 2 dedos de cada lado para deixar bem riscado. E depois a gente vai fazer um preenchimento aqui utilizando isopor e resina epóxi para deixar primeiramente a parte interna nivelada. Então bora iniciar lixando. Então agora que essa superfície aqui está nivelada, a gente vai pegar ali um pedacinho de isopor e vai fazer aqui o preenchimento dessa zona com um pouquinho de resina para colar internamente e o isopor para precisar usar menos material que gere peso. Então aqui eu tenho um pedaço de isopor de EPS injetado, podem ver que ele é bem fechadinho, ele é bem rígido, então é esse o pedaço aqui que a gente vai utilizar para fazer aquele preenchimento lá. Então vamos tirar aqui um quadradinho. Então aqui, nosso pedacinho de isopor, tá? E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode apertar bem ele aqui, colocar resina e ir empurrando ele lá para dentro, ou então a gente pode dar uma pequena desgastadinha. Eu prefiro apertar ele lá para dentro desse jeito mesmo que ele tá, porque daí eu sei que ele vai ficar bem certinho em todas as paredes, porque quando ele voltar à sua forma original, ele vai preencher bem e não vai ficar nenhum espaço de ar. Eu tenho aqui num potinho bem pouquinho de resina epóxi, que eu já tinha feito para outra prancha. É bem pouquinho mesmo, tá vendo? É uma pastinha. Então agora a gente vai dar uma raspada aqui nessa pastinha. E aí a gente vai colocar lá na parte interna. Não precisa ser muita resina, a gente só quer que o nosso pedacinho de isopor fique parado aqui dentro. Vamos embora aqui raspar. Bem pouquinho mesmo, ó, tá vendo? É só uma colinha. Então agora vamos dar uma pressionada aqui no nosso isopor, principalmente aqui na parte de baixo. Tem que ser uma altura maior do que essa aqui, porque a gente depois vai cortar a parte de cima. Vamos apertar bem na parte de baixo, lá, porque ela está bem fininha. Então agora a gente já pode fazer o nosso trabalho aqui de enxertar o nosso pedacinho de isopor aqui para dentro da prancha. Muito cuidado aqui para não partir ele. A parte de baixo ali, ó, a mais importante da gente conseguir deixar certinha. Agora a gente pode pegar aqui a nossa faquinha, cortar aqui utilizando a fibra da prancha como referência. Um pedacinho de lixa. E aí a gente vai nivelar o nosso isopor. Então agora que eu já deixei aqui o isopor niveladinho, ficou bem retinho mesmo, eu vou pegar aqui uma canetinha Posca, tá? Preta, e vamos pintar ele de preto para facilitar depois o processo de laminação e não ficar tão estranha a coloração da nossa prancha. Então já pintei aqui nosso isoporzinho aqui de preto para ficar um pouco melhor o resultado do nosso conserto. E agora a gente vai lá preparar uma resina epóxi. Então vamos pegar aqui um potinho limpinho, palitinho. Vamos preparar aqui um pouco de resina. E aqui a gente vai colocar 2 gramas de endurecedor. Então agora a gente mistura bem aqui. Essa resina aqui mais líquida a gente vai colocar aqui em outro pote. Agora a gente coloca um pouco de pigmento preto aqui na nossa resina. E vamos colocar um pouquinho de aerosol. Então vamos colocar aqui em cima do nosso isopor. Agora a gente vai espalhar aqui em cima. Então agora vamos aqui cortar nosso tecido. Esse aqui eu estou utilizando um tecido aqui 120. Tá? Eu não vou utilizar fibra de carbono ali, porque eu não tenho aquela mesma malha.
mas para mostrar que é possível fazer com tecido normal. Só que tem uma técnica ali, a gente vai cortar mais uns aqui e agora eu vou mostrar o que eu faço para deixar esse tipo de conserto bem resistente. Então aqui, 2 camadas e mais esse pedacinho. Esse pedacinho aqui a gente vai desfiar ele, tá? E agora vamos ali pegar a nossa luva. E aí, ó, esses fiozinhos a gente vai colocar bem em cima aqui da parte que estava aquele pedacinho de isopor. Isso aqui é como se fosse uma solda. E agora a gente pega a nossa resina, eu não sei onde eu botei. Agora a gente pega a nossa resina líquida aqui, ó, sem pigmento nenhum, transparente mesmo. Ó. E aí a gente primeiro molha bem, com bastante resina, esses fios aqui. Ó. Esses fios aqui vão nivelar a parte que estava rebaixada lá, né, do isopor. Tá. Agora a gente pega a nossa primeira camada de tecido aqui e solta mais resina nele. Dá para utilizar o pincel aqui, ó, mas com a luvinha eu prefiro fazer, porque limpar a resina do pincel é bem chato, ainda mais para um conserto tão pequeno. Mas caso você não tenha luva aí, faça com pincel mesmo, depois limpa o pincel com tinta. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse tipo de limpeza de pincel. Mas a luva aqui agiliza bastante e depois eu só descarto ela. E lembrando, não façam esse trabalho aqui utilizando as mãos sem luva, porque resina epóxi e qualquer outro tipo de resina pode causar algum tipo de queimação, alergia. Então, usem luva ou de preferência o pincel mesmo. Nossa primeira camada já está aplicada ali, os fios lá por baixo, e agora a nossa segunda camada, que é a camada que vai dar a resistência, né, do nosso conserto. E lembrando aqui, ó, tem que colocar bastante resina para deixar o mais translúcido possível, né? Porque como a prancha é de fibra de carbono, a gente não quer que fique esbranquiçado esse conserto. Eu já fiz a colagem, então agora a gente tira a nossa luvinha aqui, ó, dedos limpos, catar a nossa luva. E até o momento, esse aqui é o jeito que tem que ficar o nosso conserto. Como vocês podem ver, está bem nivelado, ó, não está rebaixado. E é interessante, depois que isso aqui secar bem, a gente lixar bem as abas, dar uma leve riscada e aí aplicar um banho de resina também um pouco mais grosso, para lá no final a gente conseguir tirar qualquer desnível que possa ficar. Agora com a lixadeira aqui, a gente tira bem as abas do tecido. Estou utilizando uma lixa 80 e nesse processo aqui a gente tem muito cuidado para não enfraquecer a zona do tecido ali que a gente colocou bem em cima da parte que a prancha tinha aquele buraco. E após fazer o lixamento ali com a nossa lixadeira, eu estou utilizando aqui um taquinho flexível com uma lixa 80, apenas para dar uma nivelada ali com a mão, para ter certeza que vai ficar bem plano a parte da fibra da prancha. Agora é só fazer uma limpeza aqui, tirar qualquer impureza de poeira que fique nos poros, e vou utilizar aqui uma resina poliéster para fazer o acabamento dessa prancha. Muita gente aí me pergunta por que eu utilizo resina poliéster. E isso agiliza muito o meu processo para finalizar a prancha. Dá para utilizar resina epóxi sim, é até o mais indicado, porém, para mim, como eu tenho muito volume de conserto, eu utilizo a resina poliéster. Só que tem que ter muita atenção, porque não pode ter nenhum poro aberto na prancha, senão você vai acabar derretendo ali a parte do bloco, pois resina poliéster e blocos de isopor reagem e derretem todo o bloco de isopor. Bom, então já está seca aqui a nossa resina. E agora a gente vai fazer o lixamento utilizando aqui uma lixa 150. E depois a gente vai aumentando o grão para deixar o mais liso possível. E aí eu vou ver se vai ser legal eu fazer apenas um lixamento com água e acabar com a nossa Scotch Brite lá. Ou então se vai ser necessário aplicar um banho de verniz aqui para deixar isso aqui menos perceptível, né? Que foi feito algum tipo de conserto. Então vou botar aqui a nossa lixinha aqui, já passei cola nas duas partes. Cortar aqui as sobras.
E a galera me pergunta aí por que eu faço isso. E, cara, a folha de lixo é muito mais barata do que o disquinho pronto, tá? Então, em uma folha de lixo eu consigo fazer 3 lixas dessa aqui. A folha de lixo custa em média aí R$ 5 e cada disco desse aqui custa em média R$ 4,50. Então, com uma lixa eu faço 3 lixas, economizo bastante e é só utilizar uma colinha de contato, passar numa lixa velha, passar na folha nova, colar, cortar e fica assim, tá? Então, bora colocar a máscara aqui, vai fazer bastante poeira e agora a gente vai nivelar bem esse banho de resina aqui. Então eu fiz um lixamento aqui com uma 150. Agora eu vou pegar uma lixinha 220 para tirar um pouco desses riscos aqui. Lembrando que sempre na velocidade mais baixa. Vamos pegar um pedacinho de folha, uma 320, ó. E vamos fazer esse lixamento aqui. Pegar aqui a nossa Scotch-Brite. Jogar um pouquinho de água. Velocidade baixa também. Então, galera, tá pronto aqui o nosso conserto. Esse aqui foi o resultado melhor que a gente conseguiu chegar. Não ficou desnível na prancha, ficou bem certinha. Fica uma manchinha um pouquinho mais escura, porque eu fiz esse conserto aqui usando uma pigmentação. Fica aqui um pouquinho das malhas da fibra, ficou até um pouco parecido aqui com as malhas do carbono. Eu optei aqui por não fazer com carbono, pois eu não tinha a mesma malha aqui. Eu tinha apenas aquele carbono que é uma malha tipo de cruzamento em X. E esse aqui, ele é mais cruzado, né, mais telado, como se fala. Então, fiz lá todo aquele processo de pigmentação da parte de isopor. A resistência está 100%, não se nota nenhuma flexibilidade diferente. E aí, claro, vai ficar um pouquinho mais manchadinho, escurecido aqui, mas a prancha ficou bem original, bem resistente e aqui nunca mais vai voltar a quebrar. Tá? Inclusive tem a flexibilidade aqui do bloco ainda bem funcional, que é muito importante para fazer armações na prancha sem craquelar essa zona aqui. Tá? Então o acabamento aqui eu optei por não dar verniz, porque eu consegui deixar um acabamento bem parecido com a prancha, que é esse semi-brilho. Então não quis dar verniz. Mesmo a resina tendo ficado um pouquinho ilhada aqui, aqui é uma zona onde a galera passa parafina, então esse resultado aqui ficou bem legal. Então se você quer aprender a fazer esse mesmo tipo de conserto e chegar nesses acabamentos mais perfeitos possíveis com uma ótima resistência, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, que ali tem um e-book que eu ensino todo o passo a passo para trabalhar com resina, os tipos de ferramenta, lixas e tudo mais que você precisa para fazer consertos em pranchas de surf, assim podendo montar o seu próprio negócio ou até mesmo consertar as suas próprias pranchas. Então se você não é inscrito, clica aqui, deixe seu like e não esquece, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, aqui quem fala é Felipe e até o próximo vídeo.